Como o pastor Adriano já bem falou, hoje nós vamos iniciar um novo livro do qual nós vamos estudar versículo a versículo. Não sabemos quanto tempo isso levará, mas tendo como base o Evangelho de Mateus, serão alguns anos, né? Então, como uma primeira pregação, primeira exposição aqui deste livro, algumas questões introdutórias elas precisam ser ditas para nos situar melhor, para entendermos melhor o que está se passando e o que nós veremos pela frente aí ao longo, se Deus quiser, dos próximos anos. Então, o livro de Atos, irmãos, ele é um livro anônimo. O que isso quer dizer? O que é um livro anônimo? É um livro onde o autor ele não se identifica. Nós não vamos encontrar ao longo das exposições nenhum versículo onde será dito, olha, aqui quem está escrevendo é Lucas. Não, nós não encontramos isso nem no livro de Atos, também não encontramos no Evangelho de Lucas. São dois livros onde o autor não se identifica. Ele não fala ali ser Lucas, aquele médico amado que Paulo cita em Colossenses. Ele não fala sobre isso, ele não coloca a sua autoria no texto, diferentemente, por exemplo, do apóstolo Paulo, que na grande maioria de suas cartas ele se identifica de maneira bem clara. Né? Aqui quem está escrevendo é Paulo e saúdo a igreja tal e tal. Isso não vai acontecer. Então, como nós sabemos que Lucas ele é o autor? Porque existem várias evidências dentro do próprio livro, dentro do próprio texto de Atos, mas também há muitas, e aqui as evidências mais fortes, elas são extra-bíblicas, elas são evidências externas. Nós temos farta documentação no período dos pais apostólicos, nos escritos desses pais, aqueles homens que viveram na geração posterior aos apóstolos, né? Muitos foram ensinados pelos próprios apóstolos, e nesses escritos nós temos lá várias evidências da autoria de Lucas deste livro. De tal forma que ao longo da história, essa autoria ela nunca foi seriamente questionada. A igreja tem por tradição dizer que o Evangelho, né, o terceiro Evangelho, e este livro de Atos dos Apóstolos, eles foram escritas por Lucas, aquele que Paulo chama de médico amado. E quando foi escrito o livro de Atos? Datar o livro de Atos não é tão simples quanto parece. Né? Nós vamos ver relatos históricos de viagens missionárias, né? As 3 viagens missionárias de Paulo, veremos lá toda a ação do Evangelho ganhando o mundo, né? Mas não é fácil dizer que momento o livro foi escrito. E aí muitas propostas ao longo da história foram feitas. Todas essas propostas de data, elas têm bons argumentos, mas têm pontos fracos, maus argumentos, né? Coisas que nós podemos questionar. Mas aquela que a maioria dos principais estudiosos do Novo Testamento colocam, né? Aquela data que mais pontos fortes tem, menos pontos fracos tem, colocaria esse livro sendo escrito nos anos 62 a 64. Se nós quisermos um pouquinho mais de segurança, entre os anos 60 e 70. Certamente o livro foi escrito nessa janela, na década de 60 depois de Cristo. E Lucas aqui vai nos fornecer uma narrativa histórica. Lucas ele vai contar sobre coisas que ocorreram no tempo e no espaço. Nós não vamos ver aqui coisas que são alegóricas, nós não vamos ver fatos aqui que são uma ficção. Não, tudo que Lucas escreve aqui no seu livro, de fato aconteceu no tempo e em um determinado local. Isso ocorreu de fato. Ele é um livro histórico. Se nós fôssemos tirar o livro de Atos da Bíblia, né, colocar como um volume único, né, excluir ele do meio dos 66, e aí vamos colocar ele numa biblioteca pública para ser lido. Nós teríamos que achar onde vamos colocar na biblioteca. Será na seção da ficção? Será na parte da seção da poesia? Onde nós colocaríamos o livro de Atos? Nós colocaríamos ele na seção dos livros históricos, que tratam de história antiga. Isso é muito importante nós sabermos, irmãos. Isso é essencial nós termos claro antes de começar a analisar o texto de Atos. Qual é o gênero literário? Isso é sempre muito importante para qualquer leitura que você faça. E muitas vezes você faz isso de maneira inconsciente. Você nem para pensar que gênero literário é esse. Por exemplo, você não vai ler as Crônicas de Nárnia da mesma forma que você vai ler um livro de história do descobrimento do Brasil. Não vai. E talvez você nem conscientemente faça essa relação.
Você já pega o livro e pensa, isso é uma ficção. É óbvio que não existe nenhum leão falante por aí, que esse local, Caim Paravel, não existe de fato e de verdade. Isso é uma ficção, um autor escreveu sobre isso. Agora você vai pegar um livro de história do Brasil e você vai dizer, não, isso de fato aconteceu. O descobrimento aconteceu em 1500. Né? Você lê como aquilo como fato, como algo que aconteceu na história, no tempo. E é assim que nós temos que ler o livro de Atos. Você também não vai ler uma poesia da mesma forma que você lê a coluna policial de um grande portal de notícias. Você lê lá que houve um acidente de trânsito, você não considera aquilo como algo poético. Não, isso aconteceu. O que aconteceu com essas pessoas? Se elas estão bem, você se preocupa com aquilo. Com a Bíblia não é diferente, irmãos. Nós temos nas Escrituras um conjunto de 66 livros. E dentro desses livros nós vamos encontrar diversidade no estilo literário. Nós temos então que identificar. Qual é o estilo literário disto que eu vou ler agora? Porque isso vai me ajudar na compreensão da própria Escritura. Isso nos ajuda a não cometer certos erros nas nossas interpretações. Por exemplo, Lucas vai, ao longo de todo o livro aqui, escrever sobre diversos acontecimentos históricos que ocorreram com os discípulos de Jesus depois da morte e de ressurreição de Cristo. Não é intenção de Lucas fornecer, por exemplo, um manual doutrinário. Não é intenção de Lucas passar para nós, o livro de Atos, um modelo de organização e liderança de igrejas. Ele não está tendo essa intenção, olha, eu vou escrever aqui para igrejas, como elas devem se organizar, como elas devem agir de maneira prática, como que deve ser o culto, como que... Não, ele não está pensando nisso. Ele está pensando em relatar coisas que aconteceram ao longo deste processo de nascimento da igreja e desenvolvimento. O manual doutrinário das igrejas nós vamos encontrar principalmente nos escritos de Paulo. Por quê? Porque Paulo tem esse propósito. Paulo, sim, ele escreve com esse objetivo. Eu vou orientar a igreja de Corinto sobre isso. Olha, eu vou orientar o jovem pastor Timóteo sobre como ele deve organizar uma igreja e a sua liderança. Paulo tem essa intenção. Ele sim fornece lá regras, normas de conduta, de organização, de culto. É lá que nós vamos encontrar. Inclusive existe uma regrinha na hermenêutica bíblica que diz que nós não devemos extrair doutrinas de livros históricos. Nós não devemos. E essa regra ela existe simplesmente porque ela considera que não é a intenção do autor fazer isso. Não significa que nós não vamos encontrar doutrina. Não significa que nós não vamos encontrar ensinos doutrinários no livro de Atos. Mas eu não posso defender uma determinada prática na igreja com base apenas no que está escrito neste livro. Um exemplo prático. Eu não posso dizer para os discípulos de Cristo que eles vão receber o Espírito Santo de maneira visível, como línguas de fogo descendo sobre a cabeça deles. Porque isso aconteceu em Atos 2. Olha aqui o texto diz que é assim que o Espírito Santo age. E aí eu formo uma doutrina com base nisso. Mas eu ignoro todo o resto que foi desenvolvido. Eu ignoro que muitos e muitos outros crentes foram batizados no Espírito sem o mesmo sinal que veio sobre os apóstolos. Então esse é o ponto. Nós temos que considerar aqui qual é a intenção de Lucas. E o objetivo aqui de Lucas em Atos é mostrar para os discípulos, em especial aqui nós vamos ver que ele escreve para uma pessoa específica, mas o objetivo dele na escrita é mostrar como Deus operou em uma igreja que estava nascendo. Aquilo que nós chamamos normalmente como igreja primitiva. Quem aí já ouviu esse termo, igreja primitiva? Algumas pessoas, outras não. Como que Deus agiu por meio dessa igreja para realizar a sua vontade. E aí, dessa forma, queridos, nós vamos poder olhar para o texto e ver que Deus, aquele Deus que agiu nessa igreja que estava nascendo, ele continua operando neste mundo. Ele continua operando nesta igreja que está aqui hoje.
E eu não falo só da nossa, de todos os cristãos, nessa igreja universal. Como que Deus ainda opera até que cumpram todas as suas promessas. Então, nessa sua narrativa histórica, nós veremos que mesmo que não haja aqui um objetivo primário de trazer doutrinas, de falar de teologia, nós vemos aqui que essa narrativa histórica ela é sustentada por muita teologia. Nós veremos que nessa narrativa histórica, o autor ele vai ressaltar muito a ressurreição, a ascensão de Jesus. Ele vai mostrar o quanto que esses eventos impactaram e direcionaram toda a vida e a pregação desta igreja cristã. Mas antes de ir para o texto, um pouquinho mais sobre aqui o autor. Quero falar um pouquinho mais sobre Lucas. O que mais poderíamos falar dele? A verdade é que nós não temos muito o que dizer de Lucas. Nós sabemos muito pouco sobre a vida deste homem que nós tanto falamos, né? Evangelho de Lucas, Atos. Mas se nós olharmos para os 2 livros que ele escreveu, que correspondem a 1/4 de todo o Novo Testamento, nós vamos identificar algumas coisas sobre Lucas. Primeiro, que Lucas era um grande conhecedor das Escrituras. Ele era alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento de fala grega. Ele vai citar muitas vezes o texto da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então ele conhecia muito bem esse texto. Ele se mostra muito à vontade com a cultura do seu tempo. Era uma cultura greco-romana. Inclusive Lucas é um nome de origem grega. Lucas sabia disso, Lucas? Não? Não sabe. A origem é grega, o teu nome tem origem grega. E é por isso que muitos dizem, né, e creem que Lucas ele era um gentil que se converteu ao judaísmo e que depois se converte ao cristianismo. Não é um fato unânime, mas muita gente considera que Lucas é o único gentil que escreveu um livro nas Escrituras. Lucas ele fez um papel típico de um historiador. Nós vamos ler aqui no primeiro versículo de Atos, onde ele diz que apenas relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Lucas não foi um dos 12. Lucas não era um apóstolo. Ele coletou informações sobre Jesus de Nazaré com os discípulos de Jesus. Ele coletou informações com testemunhas de fonte primária, pessoas que viram, que estiveram, que ouviram Jesus. Ele falou com os apóstolos, ele coletou com eles informações, e aí ele escreveu tudo aquilo que ele descobriu em 2 livros. Em algumas sessões de Atos, nós veremos que o próprio Lucas é um testemunha ocular. Ele participa em alguns momentos dessa narrativa. E todo esse trabalho de Lucas, como um historiador, ele precisa ser ressaltado. A pessoa que mais escreveu, em termos de volume no Novo Testamento, o conjunto Lucas e Atos, eles formam o maior volume literário de um mesmo autor no Novo Testamento. O cara que mais escreveu. Paulo é o que mais escreve em quantidade de livros e Lucas em volume, em páginas escritas. E a pessoa que mais escreveu em termos de volume fez isso com base em trabalho árduo de coleta de informação. Olha que curioso isso, né? Porque nós vamos encontrar no Novo Testamento Deus compondo as Escrituras de maneira sobrenatural. Nós vamos encontrar, nós estamos lendo Apocalipse, a leitura pública das Escrituras. Deus entregou a João visões maravilhosas sobre o que aconteceria. Visões extremamente elevadas, das quais a gente ainda tem dificuldades de entender muitas coisas. Maneira sobrenatural de Deus agir. Mas nós também encontramos nesse mesmo Novo Testamento a ação de Deus por meio do trabalho ordinário de um historiador. A maior parte da revelação do Novo Testamento ocorre dessa forma que nós, comparando com João em Apocalipse, nós dizíamos que foi algo comum. Foi algo comum.
E será que eu poderia retirar alguma lição disso para a minha vida? Desse fato? Muitas vezes os crentes, eles podem passar a vida toda buscando algo sobrenatural. Buscando experiências maravilhosas. Buscando viver coisas inexplicáveis. Só que ao fazer isso, esses mesmos crentes, eles podem perder de vista o agir de Deus naquilo que é comum. Sim, Deus também está presente nas coisas corriqueiras do dia a dia. Deus esteve presente com João, entregando coisas maravilhosas. Mas ele esteve presente com Lucas, fazendo aquele trabalhinho que hoje, provavelmente a maioria dos evangélicos diria que era algo comum, sem muita importância. Mas o crente, ele quer tanto desfrutar deste sobrenatural, de milagres, de sonho, de visões, de experiências inexplicáveis, que ele esquece de ver o agir de Deus nas coisas comuns. Ele esquece que o maior milagre que nós vamos presenciar é a conversão de uma pessoa. É um pecador levantando a mão e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Esse é o grande milagre que nós vamos desfrutar nesse tempo presente. Esquece de louvar a Deus por isso. Esquece de agradecer as bênçãos da provisão diária, do pão nosso de cada dia. Esquece do privilégio inexplicável que o crente desfruta na oração. Já parou para pensar que um Deus santo escuta você, pobre pecador? O simples fato de você poder se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Esquecemos muitas vezes das bênçãos que nós desfrutamos na comunhão, na congregação, no abraço de um irmão que enfrenta as mesmas lutas que você, que está no mesmo caminho, na mesma jornada, vivendo as mesmas coisas, buscando glorificar a Deus na sua vida. Muitas vezes nós não valorizamos tanto isso. Nós esquecemos de nos alegrar com a nossa família, com a vida comum do lar. Lembra quando Lutero dizia, numa época onde o clero era extremamente exaltado, Você só trabalhava para Deus quando você servisse numa igreja. E Lutero disse que uma mulher lavando louça nas suas casas, ela glorificava tanto a Deus quanto um pregador. São as bênçãos da vida comum, onde muitas vezes nós buscamos tanto o sobrenatural, o milagre, que a vida ordinária ela vai perdendo o brilho. E aí muitas vezes as coisas do dia a dia se tornam um fardo para nós. Porque eu não vejo o agir de Deus no meu trabalho, eu não vejo o agir de Deus no sustento, no privilégio da oração, nas coisas comuns, no privilégio de ter uma Bíblia no meu idioma, onde eu posso diariamente me alimentar. E aí eu vejo a vida comum como algo terrível. Vem o descontentamento, a murmuração, o pecado. Mas antes que alguém diga que o pastor pregou e nem leu o texto, antes que a gente passe para esse ponto, dizer: o pastor pregou lá, falou, fez a aplicação, mas não leu um versículo das Escrituras. Vamos iniciar então a exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Quero deixar já a ressalva que se em algum momento eu falar Mateus, me deem um desconto, tá? Então eu vou demorar um tempo para me acostumar com Atos. Então vamos ler Atos, capítulo 1, versos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos,
com muitas provas inquestionáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Reparem aqui que Lucas ele faz uma distinção entre o evangelho que ele escreveu, né, ele chama aqui de primeiro livro, e este novo relato que ele agora começa. O primeiro relato cumpriu com o propósito de relatar todas as coisas sobre a vida e a obra de Jesus. Este novo livro ele possui um outro propósito. Ele vai relatar agora o que aconteceu na sequência. O que Deus fez por meio dos discípulos de Jesus. Isso significa que, para Lucas, a história de Jesus não estaria completa sem a história da sua igreja. Lucas entendeu, olha, eu não posso parar só no que Jesus fez, na sua morte, na sua ressurreição. Eu preciso mostrar para vocês o que ele fez depois. Porque o que ele fez depois é tão importante do que a sua obra. Porque a obra da igreja agora é a obra de Cristo. Não há como falar de Jesus sem falar da igreja. Não há como falar da igreja sem falar de Jesus. As coisas estão conectadas. E aí então, Lucas escreve aqui ambos os seus relatos para um homem chamado Teófilo. É um nome que significa amigo de Deus. E nós nada sabemos sobre essa pessoa. A única coisa que nós sabemos é que no Evangelho, Lucas em um determinado momento chama ele de excelentíssimo Teófilo. Ou seja, é uma forma de tratamento que era dada apenas para membros da elite da sociedade daquele tempo. Provavelmente ou possivelmente Teófilo foi alguém que bancou, financiou, sustentou Lucas durante o processo de um historiador. Ele deve ter sustentado Lucas durante o tempo em que ele fez as suas pesquisas, que ele escreveu os livros. Escrever um livro naquele tempo, ainda em rolos, era algo que custava bastante. Não era algo barato, não era simplesmente no mercado, compra um caderno e começa a escrever com lápis. Não, tinha um custo. Então, provavelmente, Teófilo, ele foi um homem que bancou, que ele financiou, ele sustentou Lucas durante esse tempo. E aí, nesse segundo livro, nós encontramos a continuação da história sobre tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Lucas ele vai demonstrar que Jesus continuou a fazer e a ensinar os seus discípulos por meio do Espírito Santo. Um Espírito agora que age por meio dos discípulos. Que age especialmente naquele grupo escolhido de apóstolos. E esse é outro ponto importante a ser observado. O Espírito Santo terá um grande destaque ao longo de todo o livro de Atos. Só que antes de iniciar a contar sobre este novo momento da história da redenção, Lucas ele vai reforçar algumas questões importantes para a vida cristã. A primeira informação que Lucas aqui reforça, que tem mais a ver com o evangelho do que com esse novo relato, é que o Messias vive. Segundo o próprio autor, o seu livro ele cobriu todas as coisas que Jesus fez e ensinou até o momento em que foi elevado às alturas, até o momento que ele ascendeu aos céus. Algo que Lucas vai nos dar detalhes do que aconteceu logo no primeiro capítulo. Nós veremos o que é essa ascensão de Jesus, né? Como que Jesus subiu aos céus. Lucas ele fornece aqui um relato detalhado do que aconteceu. Mas já no verso 3, ainda na introdução do livro, Lucas ele reforça uma formação histórica. Mais uma vez eu digo, isso é histórico, irmãos. Que é, na verdade, aqui a autenticação final de tudo mais o que ele vai relatar. A primeira parte do verso 13, ele diz ali, depois de ter parecido, Jesus se apresentou como vivo aos seus apóstolos. Ele reforça isso. Por quê? Porque essa é a segurança do discípulo de Cristo. Essa é a segurança que nós temos de que tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria, e nós vimos isso no Evangelho de Mateus, a consumação do reino, a vitória sobre o pecado, os eventos escatológicos que Jesus detalhou em Mateus 24 e 25, tudo isso vai acontecer em um determinado momento. Por que nós temos essa certeza? Porque ele vive. Porque ele está vivo. A ressurreição é o selo de Deus, a autenticação. Tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que ele fez, a sua pessoa, o seu ministério, as suas palavras,
foram autenticados na ressurreição. Tudo é verdade. Deus autenticou. Então, segundo Lucas aqui, o cristão, ele não segue uma divindade distante. O cristão, ele não se prostra diante de uma estátua que não se move. Ele não é guiado por energias cósmicas, da qual você tem que ter momentos de transe espiritual para conseguir ter algum proveito delas. O cristão, ele segue um Deus vivo. Um Deus que se relaciona. Um Deus que se importa. Um Deus que faz parte da história. É um Deus conosco, presente, próximo de nós. Em vários momentos nas Escrituras nós vemos Deus ele se revelando como o Deus vivo. Você vai encontrar esse termo várias vezes nas Escrituras. E por que Deus fala de si mesmo como Deus vivo? Porque Ele quer se distanciar dos falsos deuses seguidos por todas as outras nações. Os ídolos do mundo pagão. O salmista, lá no Salmo 115, 4 e 7, ele faz um relato dos deuses mortos. Ele diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem os pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Essa é a descrição dos falsos deuses. E Deus diz: eu sou diferente, porque eu sou um Deus vivo. Um Deus que fala com vocês. Um Deus que se revela. Um Deus que está sempre atento, com os ouvidos abertos às nossas necessidades. Que está sempre pronto a nos socorrer. E agora em Atos nós veremos algo que é muito maravilhoso. Agora nós temos o Deus que habita em nós. O Deus que habita em nós. Me explique isso, por favor. Alguém tem essa explicação para me dar? Como pode Deus habitar em nós? O nosso Deus vive, está perto, dentro de nós. Isso significa, irmãos, que aquela promessa que nós vimos no final do Evangelho de Mateus, ela está mais viva do que nunca. Quem ainda lembra? Mateus 28, 20. E eis que estou com vocês todos até o fim dos tempos. Agora, Lucas vai explicar como que isso é possível. Como que isso é possível? Como que ele pode estar perto de nós se ele subiu aos céus? Nós veremos o porquê disso. E aqui eu vou reforçar o que eu disse na exposição deste texto de Mateus. Porque ele faz uma ponte perfeita com o livro de Atos. No livro de Atos, nós veremos os discípulos diante de inúmeras lutas. Nós veremos os discípulos de Jesus passando por provações severas, por perseguições, diversos tipos de risco. E nós veremos discípulos de Jesus enfrentando a morte. Nós veremos, no capítulo 7 de Atos, nós já veremos o primeiro martírio cristão. Alguém que foi morto simplesmente por confessar fé em Jesus. Então ali em Mateus 28, 20, nessa promessa, é como se Jesus estivesse dizendo para esses irmãos aqui, que enfrentarão essas coisas que nós veremos no livro de Atos. Ele está dizendo assim, provavelmente Jesus reforçou nos 40 dias que esteve com eles, né? Olha, a missão de vocês não vai ser fácil. Eu vou enviar vocês como portadores de uma mensagem que não vai ser popular. O evangelho que vocês vão pregar, as boas notícias, elas vão ser escândalo para o povo judeu. E para o povo gentil vai ser loucura. Eu vou enviar vocês como pequenos cordeirinhos em meio a matilhas de lobos. Vocês vão enfrentar dificuldades. Vocês vão passar por angústias. Vocês vão ter sofrimentos. Vocês vão ter tribulações. Vocês vão enfrentar a morte. Mas lembrem-se disso.
Jesus diz, olha, lembre-se do que eu vou dizer, porque isso vai dar forças para vocês nesses momentos. No momento da dor, no momento em que a lágrima estiver caindo do seu rosto. Lembre-se do que eu vou dizer, porque eu, o Cristo, o Rei Messias, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, eu mesmo vou estar junto de vocês. Eu vou passar por tudo isso ao lado de vocês. E eu farei isso até o fim, por todo o tempo, até o fim dessa história, até o dia da consumação do reino. Cristo nunca prometeu aos seus seguidores que eles não teriam de passar pelo vale da morte. O que ele prometeu é que ele estaria conosco, que ele enfrentaria o vale ao nosso lado. Agora, isso só é possível porque ele vive, porque ele está vivo. Nós temos o bom pastor que vivo está. Nós temos então a certeza da sua presença, a certeza do seu consolo. O que não significa que nós somos removidos de um mundo repleto de sofrimento, não. Nós somos sustentados por ele neste mundo de sofrimento. Deus não livrou os crentes do primeiro século do martírio. Deus não livrou os crentes do sofrimento, da perseguição vinda pelo povo judeu em um primeiro momento. Depois, Deus não os livrou da perseguição que veio do Estado Império Romano, e até hoje crentes são perseguidos pelo Estado todo mundo. Mas Deus sempre esteve com esses crentes. Deus sustentou, e os sustentou com testemunho e uma firmeza inabaláveis, das quais a gente lê essas histórias e pensa, Senhor, como isso é possível? Isso é humanamente impossível. Realmente, é impossível sem a presença dele. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele não foi poupado de ser morto. E como que ele foi morto? Apedrejado. Já pensou nisso, irmãos? O que é morrer sendo apedrejado? E ele fez isso simplesmente por ser crente. Por que Deus não o salvou? Por que Deus não livrou desse sofrimento? Porque Deus nunca prometeu isso a ele. O que Deus prometeu a ele? Que ele estaria com ele até o fim. Veja o que diz Atos 7, verso 55. Atos, capítulo 7, verso 55. Enquanto estava sendo apedrejado, o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E quem? Jesus, que estava à direita de Deus. Nosso Senhor cumpriu exatamente aquilo que Ele mesmo prometeu. Ele não disse que salvaria os discípulos da morte. Ele disse que estaria ali até o fim. É por isso que nós podemos confiar, irmãos. Por isso que nós podemos confiar, porque o nosso Deus vivo está. E nada pode nos tirar das suas mãos maravilhosas. Nada. Mas pastor, como eu posso ter certeza disso? Quem garante que tudo isso não são histórias que foram inventadas por homens e blá 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 blá? O que o autor de Atos nos diz mais acerca da ressurreição? Ele vai nos dar aqui mais uma informação que é extremamente importante para nós. As provas disso são incontestáveis. É o que ele diz no verso 13. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Nós cristãos, nós sabemos que para a maioria das pessoas do mundo, essas palavras aqui de Lucas não querem dizer muita coisa. Afinal de contas, como que nós vamos poder coletar essas provas inquestionáveis? Nós estamos quase 2000 anos depois da morte e ressurreição. E de fato, irmãos, quanto mais cronologicamente longe de um acontecimento, mais difícil é de se verificar se aquilo de fato aconteceu. Verdade. O ideal
é coletar as provas de imediato. Aconteceu, você coleta os testemunhos. Quem é que presenciou? Vamos escutar as histórias, vamos cruzar essas histórias, vamos ver se tem algum fundo de verdade. Você precisa apurar os fatos antes que eles prescrevam, antes que fique tarde demais para que a gente possa verificar aquilo. Então, para nós, transpor essa barreira cronológica é uma tarefa muito desafiadora. Mesmo que a gente hoje tenha uma ciência da arqueologia bem desenvolvida, onde nós podemos ali encontrar algumas evidências que colaboram aqui com a nossa investigação, é muito complicado para nós apurar esses fatos que ocorreram há tanto tempo atrás. Só que esse não era um problema para Teófilo. Atos foi escrito entre os anos 60 e 70. Seria muito simples para as pessoas desse período verificar essas evidências, confrontar as testemunhas. Mas o que Lucas está dizendo aqui sem nenhum medo? Teófilo, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo vive. Jesus ele esteve com seus discípulos várias vezes depois da ressurreição, de tal forma que ele entregou provas inquestionáveis desse fato. Você não vai conseguir questionar isso. É impossível. Jesus ele foi visto pelas mulheres no túmulo. Jesus ele foi visto por 2 homens que estavam viajando a caminho de Emaús. Jesus ele foi visto pelos 11 apóstolos. Foi visto por Tiago, irmão de Jesus. E por mais de 500 pessoas, possivelmente na Galileia. Como você combina uma mentira envolvendo tantas pessoas? Como você faz para combinar um fato mentiroso com mais de 500 pessoas e todo mundo contando a mesma história? Sabe qual é a resposta dos críticos bíblicos a isso? Aqueles que dizem, não, mas isso não aconteceu. Essas pessoas sofreram uma alucinação coletiva. Essa é a resposta que a maioria dá. Olha, eu posso explicar o que aconteceu, eu posso explicar por que disso. Porque houve uma alucinação coletiva. As pessoas esperavam muito pela ressurreição, estavam lá nesse clima, e aí uma pessoa contou, e aí várias passaram a dizer que também tinham visto. O que é mais fácil para mim confiarmos? Um relato histórico, bíblico, ou nessa ideia de alucinação? O que eu preciso ter mais fé para crer em qual delas? Sendo que os apóstolos, irmãos, Jesus esteve com eles em diversas oportunidades, segundo Lucas, durante o período de 40 dias depois da ressurreição. De tal forma que se as evidências forem seguidas, se as provas forem verificadas, se você confrontar o relato das testemunhas, a conclusão é só uma: Cristo vivo está. E aí muitas pessoas colocam, a culpa da sua própria incredulidade na falta de evidências. Eu não creio na Bíblia porque não tem provas suficientes. Não creio na Bíblia porque não tem como ter certeza de que isso é verdade. Irmãos, isso tudo é simplesmente justificar um coração endurecido, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O pastor Adriano reconheceu, Romanos 1,18. Por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Eles sufocam a verdade para não ter que lidar com ela. Isso vem de encontro com aquilo que tem sido pregado no livro de Romanos. A depravação total que corrompe o ser humano por completo. Nós vimos no domingo passado que a depravação ela corrompe a nossa mente de tal forma que nós somos incapazes de simplesmente reconhecer o óbvio. Existem provas concretas, existem provas sólidas de que a Bíblia é verdadeira em seus relatos. Existem. Mas o pecado corrompe o ser humano de tal forma que ele suprime essa verdade. Sempre que eu escuto alguém, alguma história de uma pessoa que sinceramente buscou por evidências, que sinceramente buscou estudar a Bíblia para ver se aquilo fazia sentido, que foi atrás de saber o processo
como ela foi escrita, os seus manuscritos, as evidências sobre a existência de Jesus, as evidências sobre a crucificação, sobre o túmulo vazio. Eu sempre que eu escuto essas pessoas contando sobre esse processo, logo depois eu escuto um testemunho de conversão. Sempre. Fanático, aquele termo, né, que muita gente atribui aos cristãos. Fanático é uma pessoa que crê em algo que ele não sabe explicar. Que crê em algo que não tem base para sustentar a sua fé. Nós precisamos conhecer, aprender. Isso aumenta a nossa confiança, mas também quebra essas barreiras. As barreiras de acusações, de fanatismo. E aí então nós podemos proclamar com mais clareza e com melhores argumentos que Cristo vive. Nós podemos não ter todas as respostas, nós não temos. Mas eu tenho convicção que nós cristãos temos as melhores respostas. As melhores. É triste ver cristão sem argumentos, sabe? Cristão debatendo com o ateu e eles, quando vê, se perde tudo e não sabe nem explicar nada sobre a sua fé. E aí traz essa estigma, você crê em algo que você não conhece. Mas quando você tem um cristão que conhece as Escrituras, que tem argumentos, isso é maravilhoso, irmãos. Porque nós podemos não ter todas as respostas, mas nós temos as melhores respostas. Esses dias um irmão compartilhou do Augusto Nicodemos, um reverendo, participando de um podcast, que aí não é cristão, não é uma conversa com um ímpio. E ele ali com argumentos extremamente simples, expôs o evangelho para aquele homem. Qual que é a consequência disso? O cara estava assim, nossa, mas tudo faz sentido. Nossa, tem lógica o que o senhor está falando. Explicando o pecado, a queda, as consequências, o porquê do mundo ser mal, o que vai acontecer. E aquele homem estava lá. É isso que acontece quando nós temos bons argumentos. Nós podemos falar para as pessoas. Não quer dizer que nós vamos convencê-las, porque o convencimento não vem de nós, vem de Deus. Mas nós quebramos essas barreiras. Nós derrubamos essas outras barreiras, que não a da depravação, mas de que nós não temos argumentos, de que a Bíblia foi escrita e é inventada, de que a historinha, não sei. Não, você mostra, não, faz muito sentido sim. Está aqui. Vou te explicar, vou te mostrar biblicamente o porquê das coisas. Agora voltando para o texto, Lucas ele menciona que Jesus apareceu aos apóstolos por 40 dias. Vocês sabiam disso? Jesus apareceu ainda depois de ressurreto, ainda 40 dias aos apóstolos. Mas o que Jesus fez durante esse tempo? Jesus ensinou. Ele ensinou aquilo que é o alvo da fé cristã. As coisas relacionadas com o reino de Deus. Verso 13 diz que depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas inquestionáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Lucas ele está lembrando aqui aos seus leitores que a história que será contada agora no livro de Atos, tudo aquilo que os apóstolos fizeram, que os discípulos fizeram, tudo aquilo que eles falaram, a sua pregação, isso não saiu da cabeça deles. Não é um movimento à parte de Jesus. É o que os apóstolos construíram ali, a igreja que se formou, a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, a pregação de Estevão, nada disso veio da cabeça deles mesmos. Os apóstolos receberam mandamentos, receberam instruções, eles foram ensinados aos pés de Jesus ressurreto por vários dias antes da sua ascensão. E aí então o que segue no restante do livro, que com a graça de Deus nós veremos, é basicamente o relato da obediência desta igreja primitiva à missão que o Pai e Cristo lhes confiou. E é bom que se diga desde já, irmãos, nós não veremos aqui em Atos uma igreja perfeita como muitos pensam. Existe uma imagem até romantizada da igreja primitiva. Algumas pessoas, elas dizem assim, nós precisamos voltar para a igreja primitiva.
Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram esse termo. Nós precisamos retornar à igreja primitiva. E olha, até eu, se eu não disse, eu já pensei em algum momento da minha vida. O que essas pessoas esquecem, o que eu esqueci quando pensei nisso, é que a maioria das cartas apostólicas foram escritas para corrigir erros, heresias, abusos, desobediência aos mandamentos de Deus por parte de pessoas que pertenciam a quem? A igreja primitiva. A igreja, irmãos, ela vai ser sempre imperfeita neste mundo. A igreja sempre enfrentará problemas. Por que será? Porque somos pecadores. Somos falhos. Remidos, sim, remidos. Mas lutamos contra o velho homem que quer passar junto no caminho estreito, né? Deixa pro lado de fora, fica aí. Não, mas ele está ali, sempre nos atrapalhando. Só que mesmo com as dificuldades, irmãos, mesmo diante de pessoas falhas, nós conhecemos bem os apóstolos dos evangelhos, né? São pessoas assim, alto nível. Obedientes, disciplinados. É isso que nós vemos em Mateus? Não, né? Pelo contrário. Duros de aprender, difíceis de lidar. Homens de pequena fé, o Senhor disse a eles. Mas nós veremos que mesmo com as dificuldades, Deus fez grandes coisas no período apostólico. A igreja, ela teve momentos de vacilo. E em muitos momentos ela vai ser relutante. Vai chegar um ponto em que Deus disciplina aquela igreja. Mas Deus trabalha por meio disso. Deus sustenta. Deus capacitou aquele povo a ser obediente ao mandamento de levar o evangelho do reino até os confins da terra. Nós não podemos dizer que essa igreja não teve sucesso. Nós estamos aqui hoje. Como que vamos dizer que essa igreja não teve sucesso? Ela teve. Pregou o evangelho, nós conhecemos hoje. Esta proclamação do reino de Deus, ela é a moldura do livro de Atos. A proclamação do reino de Deus, ela deve ser moldura para a igreja de hoje. Deve ser a moldura da nossa vida pessoal. E sabe o que é mais maravilhoso? É que o livro de Atos vai nos ensinar que neste processo de pregação do evangelho do reino, nessa empreitada de levar o evangelho do reino aos confins da terra, o sucesso disso não depende de nós. Ou não depende exclusivamente de nós. Da nossa capacidade. Não depende de realizarmos estratégias de marketing. De termos os melhores planos para atrair pessoas e assim multiplicar a igreja. Não. Atos vai nos mostrar que Cristo ele envia o seu Santo Espírito. E é isso que torna eficaz a proclamação do Evangelho do Reino. A igreja, ela é exclusivamente edificada sobre os fundamentos da palavra e do Espírito. Portanto, a nossa única esperança de ver vidas sendo verdadeiramente transformadas pelo Evangelho, a nossa única esperança de ver o reino progredindo neste mundo, é mantendo isso intacto. A fiel proclamação da palavra de Deus, pregar a palavra, em todos os momentos, quer seja oportuno, quer não, pregar sempre a palavra, não o que eu acho, não o que o Lucas acha, não o que o pastor Adriano acha, pregar o que a palavra diz. Pregar isso e estar confiante de que o Espírito Santo vai agir e vai tornar essa proclamação eficaz. É por isso que nós oramos antes de cada culto, antes de cada pregação. Senhor, age com o teu Espírito no coração das pessoas por meio da palavra. Porque não adianta apenas palavras se o teu Espírito não convence, não ilumina. E não adianta apenas Espírito se a palavra não for falada, se o Evangelho não for proclamado. E esse mesmo princípio se aplica a nós, indivíduos. Se nós quisermos ser semelhantes a Cristo, se nós quisermos abandonar o velho homem, nós precisamos fazer o quê?
recorrer à palavra de Deus, aprender sobre ela e pedir que o Espírito Santo torne essa palavra eficaz em nós. À medida que nós crescemos na confiança, à medida que nós crescemos no conhecimento do Evangelho da cruz de Cristo. O alvo da nossa vida deve ser o mesmo alvo dos apóstolos, as coisas relacionadas ao reino de Deus. Quem lembra de Mateus 6,33? Nem eu lembro. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É todas as coisas? Não. Todas estas coisas. Aquilo que ele disse. O sustento. Ter o que comer e o que vestir. Busquem em primeiro lugar o reino. E o resto Deus proverá. Essa é a diferença entre o povo de Deus e o povo pagão. Entre o crente e o descrente. Entre o justo e o ímpio. Qual é o objetivo do cristão? Qual é o momento mais esperado por aquele que ama Cristo? É um dia entrar no reino. O cristão, ele não deve viver ansioso pelas questões deste mundo, mas ele tem que ser ansioso em desfrutar do momento em que ele verá o seu Redentor face a face. É isso que deve nos deixar ansiosos. O momento que eu vou ver a Cristo, que eu vou entrar no seu reino. A eternidade é o que deveria nos mover como crentes. O cristão, ele precisa buscar em primeiro lugar o reino. O cristão, ele precisa buscar a justiça de Deus, no sentido de uma submissão completa à vontade do Pai. A busca pelo reino nos leva automaticamente ao caminho da obediência. Ansiosos, sim, mas pacientes. Conforme Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Ele diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Como diz aquela música da Ana Heloísa, eu compartilhei no grupo da igreja. Uma vida logo passará. Apenas o que for por Cristo durará. Grava, Senhor. Grava isso no meu coração. É uma vida e ela vai passar depressa. Só aquilo que for feito por Cristo durará eternamente. Possivelmente, irmão, você já conhece a história dos Atos dos Apóstolos. Talvez você já conheça boa parte dessas histórias antes mesmo de ouvir uma exposição sobre esse livro. Você sabe o que aconteceu com os discípulos, você já conhece um pouco das lutas, das dificuldades, da forma com que os apóstolos pereceram em meio à perseguição, dos 11 ali, né? Depois 12, contando a escolha de Matias, que nós também veremos em Atos. Apenas João não é relatado na história como tendo passado por uma morte, né, por um martírio, mas do resto, todos eles, inclusive João, passou por muito sofrimento, intenso sofrimento, prisão, enfim. Possivelmente você já ouviu essas histórias, já ouviu as histórias dos mártires da igreja, inúmeros relatos de como Deus foi mais glorificado em meio àqueles testemunhos inabaláveis de fé. O livro de Atos, ele inicia nos contando sobre qual esperança esses cristãos fiéis eles tinham em mente que os fez suportar essas provações. Nós aqui estamos entendendo um pouco de como eles perseveraram. A mente deles estava saturada com as coisas relacionadas com o reino de Deus. Eram as verdades relacionadas ao reino que enchiam o coração dessas pessoas. Sempre que você lê um testemunho inabalável de fé, você provavelmente vai ler também sobre um coração cheio de vislumbres do reino. Você vai ler sobre um olhar que não focou na circunstância do presente, mas que olhava naquilo que havia por vir.
Eu já ouvi falar de um homem que foi arrebatado ao paraíso. Não sei se você já ouviu falar também. Eu já ouvi. E este homem que foi arrebatado ao paraíso, ele disse que viu coisas tão maravilhosas que ele não conseguia expressar em palavras humanas. Este homem é o apóstolo Paulo. Está relatado em 1 Coríntios 12. E mais uma vez eu vou aproveitar para unir aqui a exposição de Romanos com a exposição de Atos. Você precisa entender o que o pecado fez com você. Você precisa entender essa depravação completa. Em especial essa depravação da mente. E por que você tem que entender isso? Você precisa saber disso porque no tempo presente, nesses nossos dias, você vai viver uma constante luta em não conseguir focar nessa realidade que de fato importa, que é a realidade eterna, as coisas concernentes ao reino. O seu coração vai insistir em se prender em coisas terrenas e materiais. Vai diariamente querer construir deuses para você. Você precisa ter ciência dessa luta. Porque do contrário, se você não ter discernimento disso, você não vai fazer guerra contra ela. Se você não souber que existe isso acontecendo dentro de você mesmo, você não vai se preparar. Você não vai entender que você precisa de alimento espiritual e que isso é necessário diariamente para que os seus olhos não se prendam aqui. Quanto antes você aprender, melhor. Porque se você é crente, o nosso Senhor, Ele é professor na escola do desapego. Se você é crente e se prende a algo deste mundo, Deus vai lhe ensinar a perder. E Ele vai fazer você perder para você ganhar depois. Você precisa entender que o ensino ele é necessário. Você precisa aprender sobre as coisas relacionadas com o reino. Porque se você não aprender sobre isso, o seu testemunho não será como o dos apóstolos. Porque o que permeou a mente dos cristãos fiéis ao longo da história era uma esperança inabalável na realidade eterna, naquilo que está por vir. E usando aqui um pouco da letra de uma canção belíssima chamada Eterno Lar. A letra diz assim: quando o coração estiver aflito, o nosso coração fica aflito por diversas coisas. E normalmente a nossa aflição ela está relacionada às coisas do tempo presente. Dificuldade financeira, doenças, ansiedades. São coisas de agora. E a letra diz, quando o coração estiver aflito, lembre-se de quem Ele é. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de que você segue um Deus vivo. Um Deus que está ao seu lado o tempo todo. Mesmo nos momentos corriqueiros do dia a dia. Mesmo no trabalho comum, Ele está ao seu lado. Lembre-se de quem Ele é e de que Ele pode lhe sustentar diante de qualquer dificuldade. Não há dificuldade grande demais para o nosso Deus. Ele está com você nesses momentos. E se você não está em dificuldade hoje, faça como o pastor disse. Se alimente, porque a dificuldade virá, irmão. A dificuldade virá. Em um momento ou outro ela bate à nossa porta. Depois eles dizem, quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez. E é isso que nós veremos ao longo da exposição de Atos. A maneira que Deus agiu e sustentou e capacitou a sua igreja a cumprir a sua missão. O mesmo Espírito que atuou na igreja primitiva, o mesmo Espírito que atuou com os apóstolos, é o Espírito que atua em nós em nossos dias. É o mesmo Espírito, irmãos. Não olhe para o relato de Atos e pense que esses homens são homens inalcançáveis.
santos no sentido católico, romano do termo, homens especiais, diferentes de nós, não. São pecadores, nós vimos os pecados dos apóstolos em Mateus, eles são pecadores que agora estão habitados pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que atuou nele, atua em nós. Atua em cada um que crê e confessa a Jesus como Salvador. Se somos filhos da aliança, o que nós poderemos temer? O mesmo Espírito sustentou a igreja primitiva, o mesmo Espírito que fez grandes coisas por meio dela, é esse Espírito que opera no coração de cada um que crê. E que Deus faça de nós, então, irmãos, uma igreja de sucesso. Sucesso não como o mundo entende, mas sucesso no sentido de uma perseverança verdadeira na fé cristã. Que sejamos uma igreja que prospera, não no sentido de prosperidade como o mundo entende, mas no sentido de uma proclamação fiel ao Evangelho. Proclamação fiel da palavra do Senhor. E aí então contribuir para o avanço do reino, na semelhança dessa igreja do primeiro século. Uma igreja cheia de problemas? Sim, cheia de problemas. Mas uma igreja capacitada. Capacitada por quem? Pelo Espírito de Deus. E com uma mente saturada de todas as coisas relacionadas com o reino dos céus. Esse é o meu desejo, irmãos. Eu espero que ao longo das exposições de Atos eu possa saturar a mente de vocês com todas essas coisas relacionadas ao reino de Deus. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento em que nós podemos aqui nos reunir diante da Tua santa palavra, em um novo livro que nós estamos agora iniciando a exposição. Obrigado, Pai, por podermos ter as Escrituras aqui, poder abrir ela livremente e expor o texto de acordo com aquilo que é dito no próprio texto. Nos ajuda, Pai. Nos concede o Teu Santo Espírito, para que Ele ilumine o nosso coração, abra os nossos olhos para a verdade. Para essas coisas que foram escritas, onde muitas delas, Senhor, agem diretamente ao nosso favor, em especial naquilo que tange a Cristo e a Sua obra na cruz. Nós cremos, Senhor, que nós seguimos um Deus vivo, um Deus que ressuscitou, que cumpre com todas as suas palavras e todas as suas promessas. Um Deus que não abandona a sua igreja, mas que está com ela até o fim. Que enviou o Santo Espírito e que hoje habita a cada um dos que crê. Pai, que o Senhor haja em nós com o poder do Espírito, por meio da Tua palavra. E que possamos, Senhor, ter sucesso e prosperidade conforme foi dito aqui na exposição, Senhor. Não no sentido como o mundo vê, mas sucesso em sermos pregadores fiéis da palavra do Senhor. E sermos crentes dedicados a ela, Senhor. Que se interessam em conhecer e em viver de acordo com os seus mandamentos. E que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito nos leve além, Senhor. Que nos conduza, Senhor, nesse processo. E que possamos, Senhor, ser instrumentos Teus nessa proclamação e no avanço do reino no mundo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja conosco ao longo de todas as exposições neste livro. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.